Paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes em toda a parte do Brasil e do mundo. Hoje, dia 2 de julho de 2021, quem vos cumprimenta é a vossa irmã em Cristo, irmã Nathalie Teixeira. Vamos meditar na palavra do Senhor, fazer uma reflexão. Quando Deus nos fala para nós não fazermos algo, quando Deus nos proíbe de algo, é para o nosso bem. Porque Deus não nos proíbe daquilo que é bom para nós, mas só nos proíbe daquilo que nos faz mal. E nós precisamos entender e ter a certeza disso, para que a gente não fique assim, mas por que eu não posso fazer isso? Isso não tem nada a ver. Por que eu não posso? Para que a gente não fique assim teimando. A gente precisa entender que Deus só nos proíbe daquilo que é ruim para nós, daquilo que nos faz mal. Como a gente proíbe um filho nosso, quem é pai, quem é mãe, sabe como é. Nós temos um amor tão grande pelo nosso filho que a gente proíbe o filho de fazer as coisas que vão fazer mal para ele. E muitas vezes ele não entende. E ele briga, e ele faz pirraça, e ele chora, porque ele quer fazer aquilo ali. Ele acha que aquilo ali é bom para ele, que aquilo ali é legal, que aquilo ali vai ser uma brincadeira para ele, uma coisa alegre. Mas nós que amamos o nosso filho, a gente está vendo que aquilo vai fazer mal. Como, por exemplo, quando a criança quer pegar um objeto e colocar na tomada, ele quer porque quer fazer aquilo ali. Ele acha que vai ser bom para ele. Mas nós estamos vendo que não vai e a gente proíbe. Ainda que a criança chore, ainda que a criança grite, e quando vai ficando maiorzinha até fala que a gente é chato, mas a gente proíbe porque a gente sabe que vai fazer mal. Ou quando a criança vai pegar algo sujo do chão e vai botar na boca e a gente tira, a gente fala que não pode e a gente chama a atenção da criança, corrige, disciplina e a criança chora, fica braba, não entende, acha que a gente está proibindo ela daquilo que é legal, daquilo que ela quer, daquilo que ela gosta, mas na realidade, na verdade, nós estamos proibindo daquilo que faz mal para ela, daquilo que é ruim. E nós estamos proibindo porque nós a amamos e queremos o bem dos nossos filhos. E muito maior é o cuidado de Deus para conosco. Muito maior é o amor de Deus para conosco. Deus nos ama muito mais do que nós amamos os nossos filhos. E é porque Deus nos ama incondicionalmente que Ele nos corrige, que Ele nos disciplina, que Ele nos proíbe daquilo que é ruim para nós, que nos faz mal. Muitas pessoas não entendem e ficam insistindo em fazer. Mas Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que tem por trás daquilo ali, qual foi o intuito daquela coisa ser criada. Ele sabe para que aquilo foi consagrado. Ele sabe todas as coisas. Então, a gente não tem que ficar achando que não tem nada a ver e nem tem que ficar insistindo em usar aquilo que o pai está falando para a gente não usar. Se o pai falou que é para a gente não usar, amém, glórias a Deus, não use. Se o pai falou que não é para fazer, não faça. Porque ainda que aos teus olhos pareça bom, você não sabe de nada. Você não é onisciente, onipotente, onipresente. Mas o Pai
É, e Ele sabe. E é por isso que Ele está proibindo. Então, nós devemos entender que a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus Cristo, é boa, perfeita e agradável. Antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas eram muito felizes sem nenhuma tecnologia, elas viviam bem. Não tinha televisão, não tinha internet, não existia computador, não existia telefone. O telefone foi ser criado depois. E as pessoas viviam sem tudo isso. E aí viviam bem e eram felizes. Por que que nos tempos de hoje as pessoas, quando a gente fala que não pode usar o WhatsApp, não pode usar Facebook, a pessoa já fala assim, mas não tem como, eu tenho que usar o WhatsApp para o trabalho. Como não tem como? Há pouco tempo atrás as pessoas só se comunicavam por e-mail. Não existia o WhatsApp e elas trabalhavam, e elas compravam, vendiam. As suas empresas vendiam bem sem o WhatsApp. Por que que agora tem que ter? Como se fosse algo que a pessoa precisasse para viver. Então, existem coisas que Deus nos proíbe, que Deus não quer que a gente use e que nós devemos obedecer, porque é para o nosso bem. Como, por exemplo, a televisão, que Deus já proíbe há muitos anos, desde quando ela foi criada, que Deus proíbe, porque Ele sabe o propósito porque ela foi criada, pelo qual ela foi criada. E nós vemos a diferença da geração antes da televisão e a geração após a televisão. E tem ficado cada vez pior, porque realmente as pessoas elas são muito influenciadas pela televisão. A televisão ela é uma forma de manipular o povo, a sociedade. A televisão é a vida do povo do mundo. É o que acontece? É, mas da vida do povo do mundo e não da vida do povo santo de Deus. Então, se você é um povo santo de Deus, se você quer ser separado, quer ser santo, quer ser puro, quer ser servo de Deus, quer ser amigo de Jesus, quer seguir a Jesus, como você vai ficar assistindo a vida do povo do mundo? Não combina. Porque se você ficar assistindo a vida do povo do mundo, você acaba sendo influenciado por eles. E muitas pessoas falam, mas eu só vejo o jornal, eu só assisto o jornal. É o jornal também. Deus não quer que assista, porque o jornal são as obras de Satanás. O Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso já há muitos anos. E tem feito. Então você fica ali sentado, ouvindo, vendo, assistindo às obras de Satanás. O que Satanás tem feito na terra, matando, roubando e destruindo. E você não sabe disso, que ele faz isso? Está lá na Bíblia? E para que você vai ficar vendo? Se alimentando daquilo que Satanás faz, ao invés de se alimentar da palavra do Senhor. Contaminando os seus olhos, a sua mente, os seus ouvidos com aquilo que é mal, com aquilo que é ruim. Há uma diferença de quando a gente está andando na rua porque a gente precisa ir para a igreja ou precisa ir para o trabalho e a gente vê algo ruim acontecendo na rua, mas a gente não foi de encontro àquilo. A gente não foi lá para ver aquilo. A gente não quis olhar aquilo. A gente não quis olhar a pessoa seminua na rua. Não, a gente estava indo para a igreja, para o trabalho, e a pessoa que está na iniquidade está daquele jeito. Mas eu não fui para a rua para ver aquela pessoa. Agora, quando você senta de frente para a televisão e liga a televisão para ver, você está querendo ver.
Você está indo de encontro para ver, você está desejando ver aquilo ali. Há uma diferença. Então, você está desejando, você está querendo ver as obras de Satanás, o que ele tem feito, as desolações que ele tem feito na terra. Você está querendo saber. Você está querendo ver os comerciais das mulheres seminuas, dos homens seminus que vão aparecer. O comercial do homossexual, porque de um tempo para cá eles têm colocado agora até comercial de homossexual falando, de lésbica falando. Você está ligando, você está tomando a atitude de ligar a televisão e de ver. É uma atitude, uma decisão sua. E que não agrada ao Senhor. E nós precisamos entender, irmãos. Às vezes a gente fala assim, olha, não agrada ao Senhor. E a pessoa acha que, tá bom, não agrada ao Senhor. Mas eu vou fazer assim mesmo, não tem problema não. Deus me ama. Deus me ama, eu vou ser salvo pela graça. Nós precisamos entender que quando não agrada ao Senhor, quando Deus não quer, quando não é da vontade de Deus, não é algo simplesinho, não é algo que a gente pode fazer ou não fazer. Quando não é da vontade de Deus, quando não é do agrado de Deus, quando Deus não quer, a gente não tem a opção de fazer ou não fazer. Quando não é do agrado de Deus, se a gente fizer, a gente vai ser condenado. Porque só entra no céu aquele que faz a vontade de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 7:14. Digo, Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então é somente aquele que faz a vontade de Deus. Então, se não é da vontade de Deus e a gente fizer, a gente não entra no céu. Quando não é da vontade de Deus, a gente não tem essa opção de, não é da vontade de Deus, não agrada a Deus, mas eu vou fazer. Não tem problema não, vou fazer, não tem nada a ver não. Vou fazer isso aqui, né? Jesus vai me perdoar, eu vou ser salvo pela graça. Não é dessa forma. Porque só entrará no céu aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade de Deus. Então, se não é da vontade de Deus, nós não temos a opção de fazermos ou não fazermos. Se não é da vontade de Deus, a gente não deve fazer. Se não é do agrado de Deus, a gente não deve fazer. Porque só entra no céu aquele que faz a vontade de Deus. Muitos pais ficam com pena de proibir seus filhos das coisas do mundo, porque a maioria das crianças usam, ou veem, ou fazem, e ali o seu filho vai ficar isolado, e aí fica com pena de proibir a criança das coisas do mundo e acaba liberando. Acaba liberando a bermuda, a camiseta, para poder ficar igual às outras crianças. Aí libera os desenhos, a televisão, para poder o filho não ficar isolado, não ficar sozinho, para acompanhar as outras crianças do mundo, que os pais são do mundo, que a doutrina que as crianças recebem é do mundo. E aí a criança vai crescendo e aí ela passa a amar o mundo, a gostar das coisas do mundo. E aí fica um cristão na igreja mundano, né, amando as coisas do mundo, ou então ele se desvia dos caminhos do Senhor para viver as coisas que ele ama do mundo. E aí depois que cresce, os pais ficam falando, você não pode usar isso,
Você não pode ver isso, Deus não quer, Deus não quer. Mas os próprios pais tiveram pena de proibir quando eram pequenos. Porque, na verdade, quando a gente entende que a doutrina do Senhor Jesus é boa, perfeita e agradável e que é para o nosso bem, a gente já proíbe a criança de fazer desde quando nasce. Porque eu não vou deixar meu filho fazer aquilo que eu sei que é ruim para ele, que vai levar ele para a perdição, que vai levar ele a amar o mundo, as coisas do mundo. Então a gente já proíbe desde quando nasce. A criança vai ficar isolada? Sim, igual a gente também fica. Porque o povo do mundo não se agrada de ficar com a gente. A gente também fica, o nosso filho vai ficar junto com a gente. Junto com o povo de Deus, na igreja, ele vai ter que aprender a se alegrar com as coisas de Deus. E quem vai ensinar isso para eles somos nós. Nós é que vamos ensinar. Porque a criança nasce sem saber de nada. Então a gente precisa ensinar a criança a amar, orar, a amar ler a Bíblia, a amar louvar a Deus, a amar estar na casa de Deus, a sentir alegria, felicidade em fazer as coisas de Deus. Porque se a gente fica com pena de proibir os nossos filhos daquilo que faz mal para eles, eles vão para o caminho da perdição. E depois fica difícil, fica mais difícil. Então a gente precisa entender que Deus só nos proíbe daquilo que é ruim, que faz mal para nós. Deus nos proíbe da televisão, de ver a televisão, de ter a televisão em casa. E aí muitas vezes a pessoa fica com pena. Ah, mas meu filho vai ficar dentro de casa, não vai ver nada. Não vai ver nada, não vai assistir nada. Aí vai e deixa o filho ver televisão. Aí o filho fica ali assistindo a vida do povo do mundo. Os costumes do mundo, a moda do mundo, o jeito do mundo, a forma do mundo, as manias do mundo, o comportamento do mundo. E ali o filho vai se acostumando com aquilo ali, aprendendo aquela doutrina ali do mundo. E então ele vai amar o mundo. E vai crescer amando o mundo. E aí depois, quando fica grande, aí fica difícil de corrigir. Só a misericórdia do Senhor. Então nós não devemos ter pena. Se Deus não quer televisão, é para o nosso bem. Não coloque dentro de casa. Não deixe teu filho ver. Ele vai reclamar, ele vai chorar, mas é para o bem dele. Quando ele tiver adulto, seguindo ao Senhor Jesus, ele vai entender e vai agradecer. Porque criança não sabe nada da vida. Como pode um filho mandar no pai? Como pode um filho dizer para o pai aquilo que é certo e aquilo que é errado? E nessa geração que nós vivemos, e está do jeito que está, muitos pais que eram de doutrina, hoje já não são mais, e os filhos é que ditam para os pais o que é certo e o que é errado. Porque os pais não tiveram convicção que a santa doutrina do Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus é bom, são bons. Que tudo que Deus nos proíbe é para o nosso bem, porque se tivesse convicção, não deixaria os filhos estarem ensinando e ditando para eles o que é certo e o que é errado. Até mesmo porque um jovem que não é guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, não sabe nada da vida. Só vai mesmo entender o que é a vida depois dos 30 anos. Aí que vai passar a entender e ver quanta coisa errada fez durante a vida. Quantas escolhas erradas fez. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus,
nós somos guiados por Deus, nós obedecemos a Deus, a gente acerta. Por que que a gente sofre? Por que que o povo de Deus sofre? Porque não faz a vontade de Deus. Porque se fizer a vontade de Deus, não vai sofrer. Só vai sofrer se for por Jesus, não por causa de decisões erradas, não por causa de atitudes erradas, de escolhas erradas. Pode até sofrer, mas pelo Evangelho de Cristo, por Jesus, pela causa de Cristo. Glórias a Jesus. Meditem nessa palavra. Que Deus abençoe sua vida e que te dê forças para orar e meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Ao invés de ver televisão e de deixar a televisão ligada o dia todo enquanto vai fazendo os afazeres de casa, como o povo do mundo faz, bota um louvor, bota pregação no teu lar para o teu filho ficar se alimentando da palavra de Deus, das coisas de Deus. Coloca versículos bíblicos, aquela Bíblia em áudio. Coloca que teu filho vai ficar meditando na palavra de Deus, ele vai reclamar, vai chorar, vai dizer que não gosta. Mas ele vai entender conforme for crescendo, a palavra de Deus vai entrando no coração dele e ele vai passar a amar as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz. Com certeza, pode ter certeza que se você botar a palavra de Deus na tua casa todos os dias, de dia e de noite, a tua casa não será a mesma. Os teus filhos amarão as coisas de Deus. Você medite na palavra de Deus de dia e de noite e faça com que sua família, sua casa medite também. Glórias a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.